dia, são exatamente 10 horas, em ponto. Gente, eu tô com uma mesa maravilhosa. Hoje nós vamos falar de um tema tão assim, tão delicado. Acho que um dos mais importantes, eu acho, aqui no Diário Semanal. Vamos falar de ética. Mas ética de uma maneira diferenciada, com pessoas capacitadas. Nós vamos falar da ética no serviço público. Complicado, né? Imagine aí como é que não está os ouvintes aguardando a Adriana Araújo. Mas antes de tudo, eu gostaria de dar um bom dia aos meus colaboradores que me ajudam a manter esse programa no ar. Um bom dia todo especial a todos vocês. A Janjóia, um conceito em viajar, a renovar utilidade para o seu lar. Quitanda do Bairro, magnífica em sabores. Unimed Sul do Pará, cuidando bem de você. Dr. Tiago Barros, nefrologista, Clínica Lace. Dr. Marcelo Berman, dermatologista, Clínica Portugal. JJ Motos, amigo da sua moto. E Dr. André Cário e Óticas Helena. Obrigada pelo apoio, pelo carinho, por me ajudar a manter esse programa. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão e depois fazer uma apresentação da minha mesa. E eu vou dizer a vocês uma coisa. Se eu tivesse que hoje postar numa revista assim de primeira linha, eu postaria essas fotos. Porque só tem menino bonito aqui. Eu não falo... Falar menino que você acha que eu sou a mais velha, eu não sei, né? Acho que eu sou. Só o Haroldo ali que parece que está na metade, foi comigo, né, Haroldo? Deixa eu pegar o pé do Haroldo um pouquinho hoje. Eu gostaria de ler uma mensagem para vocês de uma ouvinte de Jaú, que fez essa mensagem especialmente para o programa Diário Semanal, em cima do tema que vai ser discutido hoje aqui à mesa. Um alô especial em minha zona rural, com todo o meu carinho. Eu amo vocês de coração e dizendo a vocês, tem muita coisa ainda para rolar, para ajudar vocês. Bom dia a toda a minha zona rural. A mensagem do dia é a epidemia da passividade, um vírus transmitido pelo comodismo. Dramática essa menina, né? Mas é isso aí. Conceituar ético e ser uma tarefa árdua, pois é uma sociedade a qual a justiça é lenta, aonde pode e deveria ter exemplo de as pessoas são sujeitas ao famoso jeitinho brasileiro. Ou seja, regras são estabelecidas de acordo com o que convém a cada um. Entre minhas roupas íntimas, a indignidade, a credibilidade do país é questionada. As ações em alguns desonram a nação e sua ignorância. Às vezes assola a educação, a alta escolaridade, princípio classes sociais, quando na verdade tem uma boa índole, bons modos, independe de título ou posses, porque são aprendizagens que a gente recebe em casa. A ética seria um conjunto de regras morais que conduz o comportamento do indivíduo à sociedade. Entretanto, é impossível interpretar, basear-se nesses valores, pois ou mesmo foram distorcidos. Hoje é comum ficar indiferente à corrupção, o desrespeito, a injustiça, quando a passividade tornou-se uma epidemia. O alento, a esperança de mudar é possível. Consiste em atitudes solidárias. Afinal, a solidariedade é uma característica do povo brasileiro, que sempre se compadece do sofrimento, alheia-se quando não, às vezes, saciando-se a sua fome ou salvando vida quando se dispõe do seu tempo. Aquele que mais precisa. Uma propaganda já diz assim, somos brasileiros, não desistimos nunca. Você concorda ou discorda? Haverá uma luz no final do túnel? E a ética será apenas mais uma palavra a ser extinta, na qual a sua prática, ser ético, é exercer a cidadania com sabedoria, multiplicando boas ações, indignando-se com o incorreto, descruzando os braços e a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Essa mensagem foi escrita por Bruno Araújo Mendes, Jaú, estado de São Paulo, especialmente para o programa Diário Semanal, o oferecimento Óticas Helena. E para a gente começar, você vai conhecer as pessoas maravilhosas que estão aqui na mesa para debater esse tema ética na cidadania, né? É uma matéria, hoje a ética no dia a dia do serviço público. Começando para dar um bom dia ao doutor Heitor, juiz federal, que se faz presente aqui no estúdio. Doutor Heitor, obrigado pela sua presença, bom dia. Bom dia, Adriana, muito obrigado pelo convite. Cumprimento todos os presentes, todos os ouvintes. Espero não ficar acanhado na frente de tantas autoridades poderão falar com tanta propriedade sobre o assunto, mas esperamos ter uma boa conversa e dar a nossa contribuição para o pessoal que está ouvindo. Doutor Heitor, juiz federal,
Agora o nosso delegado federal, que está aqui hoje pela primeira vez no Diário Semanal. Seja bem-vindo. Gostaria que o senhor passasse seu perfil profissional, por favor. Bom dia, Adriana. É um prazer enorme estar aqui com você no seu programa, conversando com seus ouvintes. Aproveito para cumprimentar os demais integrantes da mesa. Realmente uma mesa extremamente preparada, belíssima, o que nos deixa desconfortável em alguma medida diante de tantos especialistas. Mas certamente é um episódio que precisa se repetir e a gente precisa discutir, sentar cada vez mais para tentar buscar soluções para os problemas que nos afligem. Prazer enorme estar aqui e sempre que demandados estaremos à disposição. Obrigado. Nosso velho amigo Haroldo Gaia, presidente da OAB, se fazendo presente aqui na mesa. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os integrantes da mesa. Realmente, Adriana, é uma mesa maravilhosa aqui e fico muito feliz de fazer parte dela. E digo o seguinte, você, como sempre, avançando e colaborando muito com a sociedade, trazendo esses temas. Eu acho que isso é um enriquecimento da comunicação, discutir a questão ética, discutir os problemas da sociedade, tudo isso que hoje, inclusive, é o grande tema do nosso Brasil, né? Ética, probidade, temas que realmente são relevantes para a nossa sociedade. Você está de parabéns, e parabéns a todos aqui, os integrantes da mesa, que realmente é um esforço conjunto de levar informação e esclarecimento para a sociedade. Obrigado. Obrigado. Chegando aqui na nossa mesa, que compõe a mesa também, o nosso educador Orlando Moraes. Quando se fala em educação, chegou a fera. Fala, Orlando Moraes, bom dia. Bom dia, mesa. Prazer estar conhecendo aqui essa mesa, que eu tenho certeza uma mesa muito rica. Bom dia, Adriana. Estamos com um tema interessante para debater, eu acho que de uma relevância social muito grande esse tema. A sociedade está precisando debater este tema e colocar em prática, né, algumas das questões que a gente vai estar discutindo no dia de hoje. Que todos fiquem atentos, porque eu acho que é um conteúdo muito rico, um conteúdo que vale uma vida, que vale um serviço público com mais qualidade, que vale uma cobrança também com mais qualidade. Então, bom dia a todos e que todos fiquem atentos aí ao programa até o meio-dia, que tenho certeza que aqui haverá muitas contribuições para que todos aprendam como sujeito, como responsáveis também pela sociedade. Como cidadão. Dá um bom dia também ao nosso filósofo, que faz parte aqui da mesa, Ranieri. Professor Ranieri, bom dia, obrigado. Primeira vez hoje aqui no Diário também, né? Bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes, bom dia, mesa. É uma honra estar aqui, uma honra estar junto com essa mesa e refletir sobre a ética, refletir sobre um elemento essencial da sociedade, que move a sociedade. É refletir sobre os problemas práticos da sociedade. É refletir sobre conduta, é refletir sobre como devem ser os nossos hábitos com base em princípios universais. Mais uma vez, repito, é uma honra estar aqui. Obrigado. Nosso velho companheiro Erickson, né, da Defensoria Pública. Bom dia, doutora, seja bem-vindo. Bom dia, Adriana, bom dia a todos. Meus cumprimentos a todos da mesa. E, mais uma vez, seguindo a tua tradição aí de sempre colocar temas importantes, desafiadores, temas que é preciso coragem para debatê-los. Então, parabéns pela mesa e parabéns pela composição dessa mesa. Em nome da Defensoria Pública, agradeço mais uma vez ao convite. Esse teu papel de informar a população é fundamental. A gente sabe a entrada que o teu programa tem em Marabá, nas comunidades vizinhas, na zona rural, em outras cidades, inclusive. E agora na internet, né? Na internet. Então, Adriana, aí sem fronteiras, e parabéns, porque é sem fronteira para a comunicação e sem fronteira para debater temas importantes como esse aqui. Então, estamos muito felizes e nosso cumprimento a todos os ouvintes do teu programa. Mais uma coisa eu vou te dizer, Erickson, não existiria esse programa se não fosse participando de cada um de vocês. Eu sozinho não faria esse programa. Então, cada um de vocês tem participação. É o nosso programa. Doutor, nosso delegado já parceiro aqui do Diário Semanal, segunda participação. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Doutor Vargas, né? Vargas. Por favor, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. Bom dia aos colegas debatedores aqui da mesa. É uma satisfação enorme estar representando a Polícia Civil aqui nesse debate tão importante para toda a comunidade, nesse momento de reflexão sobre o que
seria ética, moral, moralidade e por aí vai. Obrigado. Para começar a nossa mesa, né, como sempre, um breve, pequeno trecho do texto. A insatisfação com a conduta ética no serviço público é um fato que vem sendo constantemente criticado pela sociedade brasileira. De um modo geral, o país enfrenta o descrédito da opinião pública a respeito do comportamento de administradores públicos da classe política, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. A partir desse cenário, é natural que a expectativa da sociedade seja mais exigente, como conduta daqueles que desempenham a atividade do serviço na gestão de bens públicos. A ética tem sido um dos mais trabalhados temas da atualidade, porque bem se exigem valores morais em todas as instâncias da sociedade, sejam elas políticas, científicas ou econômicas. É a preocupação da sociedade delimitar legal, ilegal, moral ou imoral, justo ou injusto, deste conflito, o que se ergue ética, tão discutida pelos filósofos de toda a história mundial. E para começar, o oferecimento da Quitanda do Bairro desse tema tão polêmico. Em termos gerais, o que é ética e qual a diferença entre ética e moral? Vamos começar com o doutor Heitor, nosso juiz federal. Bom dia. Adriana, se você me permitisse, considerando a autoridade que o doutor Ranieri podia começar falando sobre o assunto, eu gostaria de deixar a palavra para ele, começar para que a gente pegasse o gancho e pudesse falar sem passar tanto perrengue aqui. Está todo mundo preocupado com o Ranieri. Verdade. Por favor, Ranieri. Pois bem, doutor, eu acho que no que tange a ética, todos são especialistas, porque todos vivem uma sociedade de direito e uma sociedade regida por valores. Mas a gente pode começar fazendo uma reflexão histórica e trazendo elementos históricos para o nosso início de conversa. Moral vem do latim, mores, moralis, e literalmente significa costumes e hábitos com base em valores vividos em uma sociedade. Moral lida com obrigatoriedade. E, portanto, a moral exige necessariamente um dever, o dever ser. Já a ética, ela estuda, ela analisa, ela faz reflexão sobre os comportamentos morais. Moral é comportamento. A ética, portanto, é reflexão. Não há um conceito unânime sobre o que é ética na academia, sobre o que é ética na história da filosofia. Por quê? Porque a moral, ela muda com a história, ela muda na história. Logo a reflexão ética, que é uma reflexão sobre a moral, muda também com a história, varia às vezes de sociedade para sociedade. Moral vem do latim, a ética vem do grego, ethos, modo de ser, morada de ser, e diz respeito também, diz respeito, portanto, às reflexões, à teorização da moral, busca dar princípios de conduta, princípios de como deve ser vivenciada a moral em sociedade. O locus da ética, ou seja, o lugar da ética, é justamente a moral. Isto é, a reflexão sobre a moral. A moral é o grande objeto da reflexão ética. E, resumidamente, moral são as nossas práticas sociais, são os nossos comportamentos com base em valores estabelecidos historicamente. Você sabe por que eu reuni essa mesa tão maravilhosa, que escolhi vocês assim a dedo? Porque vocês estão dentro desse quadro de ética, moral, respeito, credibilidade. Claro que tem muitas outras pessoas que eu gostaria de ter comentado, mas vocês estão de parabéns, cada um de vocês. Bem, para complementar essa primeira pergunta, tem uma jovem que eu faço questão, Adriana, que você aborde essa pergunta para mim, por favor. Fala-se que a educação vem de berço. Podemos afirmar que a ética seria o mesmo? Se a ética moral depende de ter uma boa família, a classe social é uma boa escola? Ou isso é exclusivo do próprio eu? Essa pergunta, quem gostaria de responder, por favor? É de uma jovem da Jardim Vitória. Doutor Heitor, por favor. Adriana, primeiramente gostaria de
agradecer, doutor Ranieri, por ter me socorrido a primeira pergunta, que com certeza respondeu com bem mais propriedade. Deu um show, Na né? verdade, deu um show. E pegando o gancho, e na sequência da pergunta, que questiona, educação vem de berço? Podemos afirmar se a ética seria o mesmo? Eu vou me permitir fugir um pouco da pergunta, mas também tocando no assunto. Fique à vontade. Eu acho que sim, porque quando a gente fala de ética, como o próprio Dr. Ranieri falou, a gente sempre fala em costumes, né, em conduta. E qual é o local em que nós começamos a ver os padrões de conduta? Desde pequeno, se um garotinho vive apenas com mulheres e apesar de poder, por sua anatomia, urinar em pé, ele urina de cócoras, né? Então, com esse exemplo simples, a gente pode responder essa pergunta. Sim, a educação vem de berço, né? A conduta vem de berço, porque educação é exemplo, né? E se você e a partir de casa, desde pequeno, que você tem os exemplos, né? E a partir daí, moldado pela educação dos seus pais, é que você se insere na sociedade, fazendo o bem, fazendo o mal, olhando o próximo, olhando para si mesmo. Então, o nosso meio vai determinar a maneira como você enxerga a sociedade e como você se enxerga, como você enxerga a si mesmo. Então, a minha opinião, a minha resposta é dizer que sim, e que, claro que não é só isso que vai determinar. Existe uma série de experiências que as pessoas vivem durante as suas vidas, desde traumas de infância, de adolescência, desde o meio em que se está inserido, que vai modificar a sua personalidade. Mas o berço é que é o começo de tudo. Mais alguém gostaria de participar dessa aula do Gaio? Eu lembrei aqui bem, professor, quando falou da questão da ética, da moral, então a gente conclui assim, ser ético é ter moral, né? É ter complementando essa resposta do doutor Heitor, eu recordei aqui da minha aula da universidade de filosofia do direito, quando se fala daquele exemplo de Amala e Kamala, as meninas lobos. As meninas lobos, diz a lenda que foram perdidas numa selva e foram criadas por lobos. Então comiam igual lobos, andavam como os lobos. Então era um produto daquele meio. Complementa isso, doutor Heitor, nesse sentido, a sociedade e a formação das pessoas é um produto da sociedade. Se for uma sociedade realmente que preza pela educação, que preza pelo respeito das partes, ali vem desde aquele período de você lá, da infância, aquele aprendizado que você tem na escola, você vai ser o produto daquilo ali. E o que nós vemos hoje, já entrando no tema da sociedade, é totalmente o contrário. O que se percebe é que a corrupção está mandando nesse país, com políticos, infelizmente, e outras áreas também, e parece que a sociedade está dizendo o que vale é roubar, o que vale é ser desonesto. Então acaba que está formando um pensamento da impunidade. É isso que é perigoso. Por isso que essa mesa hoje aqui, ela é perfeita, sabe? O Cunha, nosso delegado, juiz federal, defensor público, filósofo, eu advogado, acho que a gente tem muito para colaborar com a sociedade. Porque eu digo sempre, não perca esperança, não deixe que esse meio que aparentemente perdido, vamos dizer assim, selvagem, o vale tudo, não prevaleça. O que prevaleça seja uma sociedade realmente que evolua, uma sociedade proba, uma sociedade ética, uma sociedade com moral, uma sociedade que preza pela educação e pelo respeito do cidadão. Eu acho que é isso. Então, existe sim essa questão da influência do meio, sim, na formação do cidadão. Só que nós temos essa responsabilidade de não deixar que se perca. Porque vamos voltar no tempo, quando se compara o nosso Brasil com países do primeiro mundo, que eles dizem, por exemplo, a Europa tem 5.000 anos, 3.000 anos, e o Brasil tem só 500. E lá já houve guerras sangrentas, mortes sangrentas, barbaridades, que é que nós vemos hoje, inclusive.
Eu estava até comentando logo há pouco no nosso café, falando que parece que está havendo uma desumanidade. A sociedade está andando para trás, não está evoluindo. E isso fala tudo do meio que nós vivemos hoje. É um pouco dessa resposta. Será que somos produtos? Sim, podemos sim produtos, agora nós não podemos deixar que isso influencie o agora e o futuro. Porque essa educação, que é o que forma também e ajuda desde ali do berço, que existe aquele direito natural. Você sabe que não pode jogar pedra na vidraça, roubar a manga do vizinho. Isso já está ali da nossa sociedade, que a gente já nasce com aquela coisa. Você não precisa ser advogado para saber que isso não pode. Engraçado que uns anos atrás, isso era uma prática muito comum, né? Eu lembro dos meus avós, se eu ganhasse qualquer coisa, eu tinha que dizer aonde eu ganhei, ou como achei. Era tudo assim muito cobrado. Então a gente tinha um certo, não era medo, respeito. E sabia o que era certo e o que era errado. E sabia que a gente era punido se fizesse alguma coisa errada. Depois as leis foram mudando, né? Ficou tudo assim tão diferente que acabou virando uma... Hoje você dizer, chamar a atenção de um filho, falar de ética com ele, corrigir, hoje praticamente eles falam assim, mãe, que mico, hein? Umas coisas assim meio... Mas antigamente na inocência, não falo em ignorância, porque eu acho que era um povo sábio, eu acho que as pessoas tinham assim... Tinha mais prática em ser ético, quer dizer... Eu acho, é minha opinião, gente. Estou só comentando aqui. Adriana, só uma contribuiçãozinha, né? Pois eu acho que o Rousseau ele resume bem o que os colegas acabaram de falar, né? Aquela ideia de que o homem nasce bom e a sociedade é quem o corrompe, né? E a gente vê que o lar, a família, ela é muito reflexo do modelo de sociedade que a gente tem hoje, né? Então não tem como não haver essa implicação direta na formação desse sujeito. Tem como berço a família, e essa família ela tem refletido muito o modelo de sociedade que a gente tem. Então não tem como, né? Esse impacto ele acaba quase que se naturalizando. E aí que eu vejo aqui no que o doutor coloca, que o grande perigo está aí. A gente naturalizou essas coisas, a gente convive com a corrupção com uma forma muito natural. E ela está muito mais presente na vida das pessoas do que a gente imagina. A corrupção não está em Brasília, necessariamente, né? A corrupção ela está em quase todos os cantos, né? E quando você tem essa possibilidade, às vezes você pratica isso por ter sido tão naturalizado que se transformou comum quando você dá um dinheiro para o guarda, quando você fura a fila, quando você vai, né, de certa forma, praticando essas coisas e às vezes até sem perceber, né? Em quantos momentos a gente não se percebe corrompendo, sendo corrompido, né? Quando você compra um produto que você não pede uma nota fiscal, em tantos momentos. Então, essas coisas, elas fazem parte da prática social de uma forma, né, muito cotidiana, muito presente em quase todos os momentos do homem, né? Então, assim, como que a gente alerta, como que a gente suscita num debate desse este espírito das pessoas se auto-perceberem nessas relações comuns, como que a gente tem praticado essas coisas, né? E aí não está só no político, só está em muitas esferas da vida social. Com certeza. Gente, vai pergunta após pergunta para a gente não atropelar muito a sequência do debate. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora, Edson. Quando somos morais, imorais ou amorais, que diferença pode fazer entre o moral e o ilegal? Bom, Adriana, as normas legais são inspiradas, inclusive, na moral, mas nem sempre. E aqui respondendo a segunda parte da tua pergunta, só a título de exemplo, nós temos aqui o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, que ilustra, por exemplo, que a moralidade da administração não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. E o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Ou seja, o próprio legislador, por vezes, identifica que nem sempre uma conduta legal que a lei determina, impõe para o servidor público, possa, eventualmente, naquele caso concreto, se aplicada,
atender o interesse público ou atender a moralidade. É evidente que o servidor público, a administração pública está jungida ao princípio da legalidade, ou seja, a administração faz aquilo que a lei determina. Só que nem sempre a lei aplicada sem reflexão pode acarretar um resultado justo. E a lei abre essa margem no seguinte sentido: olha, se não atender a lei, isso implicar numa conduta que eventualmente possa questionar o atendimento ao interesse público, faça a ponderação, porque você não é um robô. Entre a legalidade e a finalidade, observe o meio termo para poder chegar na moralidade. Isso significa aplicar a moralidade. Então, ou seja, as normas legais, elas são afirmadas a partir daquilo que o legislador, que é o representante do povo, afirma. E, normalmente, valores sociais, valores morais, valores éticos, mas nem sempre. E a aplicação restrita impõe essa reflexão, inclusive, ao servidor público. Em termos conceituais aqui, o moral e imoral, o moral, participar do teu programa é sempre, na verdade, um aprendizado, em que a gente, às vezes, fica mais confortável em falar e que aprende muito do que falar, ouvir do que falar. Mas falar é importante para poder chegar a teus ouvintes. Prestei muita atenção aqui no nosso Ranieri, filósofo, não é isso? Falou sobre a ética, que é a reflexão, e a moral, que são costumes e hábitos. Então, moral são costumes e hábitos. E são costumes e hábitos construídos e que variam durante a história. Eu poderia dizer, por exemplo, que a moral é como se fosse um copo vazio, em que você preenche, e não preenche com qualquer coisa, porque é um copo vazio, mas é um copo nobre, em que você pode colocar qualquer coisa, mas não é um copo que deve receber qualquer coisa, mas apenas valores que sejam afetos a valores importantes, como a justiça. Então, isto eu entendo como a moral, que é um conceito que constrói. Eu concordo com o que o doutor Heitor, o doutor Haroldo e o professor Orlando mencionaram em relação ao fato de que a ética, valores familiares são fundamentais para a construção da ética. Quando a pessoa traz valores sólidos de casa, nada abala. A pessoa pode estar sujeita a um ambiente de corrupção, nada abala. Todavia, e aí vai o meu contraponto, a família é o núcleo de tudo, e da sociedade, do Estado, é o ponto de partida. Todavia, o poder público, as autoridades públicas não podem, e é evidente que todos que estão aqui presentes compartilham assim, não podem fugir da sua responsabilidade, que também devem compartilhar desse propósito de construir, de consolidar esses valores éticos, porque o que a gente percebe pelo noticiário, infelizmente, pelas denúncias de corrupção que são apuradas, investigadas e julgadas, é que o nosso país vive uma crise de ética, e se o poder público, as autoridades públicas não fizerem, existe esse reclamo, existe o compromisso de muitas delas nesse aspecto, a família sozinha não é suficiente. Então, é muito importante. E moral, eu diria que é aquilo que é contrário à moral, e a moral é aquela que é a ausência desses costumes desses conceitos éticos de boa conduta. Então, Adriana, mais uma vez, esse é o nosso pensamento. Nem sempre moralidade coincide com legalidade, todavia, na conduta do servidor público, a própria lei dá margem para que essa reflexão e essa apuração daquilo que seja a conduta moral possa ser aferida no caso concreto. Tá certo. Doutor Cunha? Eu gostaria de fazer uns apontamentos, uns comentários. Fica à vontade. Desde já digo que absolutamente inibido pelo brilhantismo dos colegas aqui, dos companheiros que falaram, e como já dito aí pelo principal especialista nesse tema, o professor Ranieri, a ética é a ciência da moral. E a ética possui postulados mais perenes. Um comportamento ético necessariamente é um comportamento probo
E a ética tem que ter por fim principal o bem comum, a felicidade dos outros, a alteridade, a busca de resolver um problema comum. Não raras às vezes a gente escuta a frase, a moral da época. Por que a moral da época? Porque a moral, ela pode mudar. O que hoje é tido como uma conduta, por exemplo, pessoalmente não aceita, amanhã pode vir a ser. E aí entra a ética, valorando, analisando esse comportamento e não deixando que fuja ao atendimento dos anseios de todo, da coletividade. Então esse é o grande papel da ética, extrair dos comportamentos algo que possa servir para a coletividade, para todas as pessoas que habitam, por exemplo, em determinado lugar. E como bem disse o ilustre membro da Defensoria Pública, a moralidade, ela não é apenas um aspecto filosófico, agora é um aspecto jurídico há bastante tempo, tá arraigado, eternizado na Constituição Federal como um grande postulado, o princípio da moralidade, por exemplo, administrativa, que obriga que os servidores públicos, que nossos governantes tenham zelo para com a coisa pública e revertam o seu trabalho em prol da coletividade. E, como dito, fugindo dessa esfera eminentemente técnica, jurídica, filosófica, a família é a base de tudo isso. Porque, às vezes, por exemplo, na Polícia Federal, a gente tem, em alguma medida, priorizado o combate à corrupção, que, na minha acepção, é o maior dos males. É a raiz de todas as desgraças, e permita-se dizer, que afligem a nossa sociedade. Mas a família também é a célula essencial, é a grande base. Por que combatemos, em alguma medida, embora priorizemos o combate à corrupção, o tráfico de drogas? Porque o tráfico de drogas, ele destrói a célula familiar. Ele impede que as pessoas tragam para dentro de si os ensinamentos familiares mais comezinhos, que façam com que respeitemos o direito do outro. Então, o tráfico de drogas, a par de gerar uma violência urbana sem precedentes, ele tem um fator extremamente importante, que é a desagregação do núcleo familiar, fazendo com que muitas das vezes aquele indivíduo não tenha mais recuperação, ou mesmo, ou melhor dizendo, antes de que possa ter uma recuperação, ele acaba de fato perdendo a vida e até tirando a vida de outras pessoas. Vamos aos nossos comerciais e eu volto já, porque essa mesa promete, tem muita coisa boa. Já eu volto. Oferecimento JJ Motos. São 10 horas e 39 minutinhos. O tempo passa voando, né, gente? Oferecimento do Dr. Carlos André, cardiologista. Você marcar uma consulta com o Dr. Carlos André no telefone 3322-6566, endereço na Folha 30, lote 8, lote 9, Nova Marabá, uma antiga Cardiomais, antiga Incol, na Cardiomais. Dr. Carlos André. Cuidar do coração é bom, porque do jeito que a coisa tá, minha amiga, não deixe ele dar os primeiros sintomas para você correr para um cardiologista. E eu gostaria de informar você quer ouvir essa entrevista assim, novamente desde o comecinho, você só é acessar www.marabadiario.com e você passa a ouvir ela do começo ao final, tá? A partir de amanhã ela está à disposição no YouTube. Então, voltando aqui à nossa mesa, eu gostaria de informar, nós estamos assim discutindo hoje um tema bastante polêmico, né, falando de ética no serviço público. E mais uma pergunta vai à mesa. Como conceituar o serviço público do servidor público, doutor Vargas? Pois é, Adriana, como disse o doutor Cunha, eu me sinto inibido também, doutor, tá? Diante de brilhantes explanações aqui sobre ética e moral, mas eu tomo a liberdade de voltar um pouquinho, tá? Até para o ouvinte massificar bem a ideia de ética e moral, a qual eu entendo que, professor, me dê licença, por favor, gente. Que ética nada mais seria do que aqueles princípios e valores que são intrínsecos da pessoa, né? E aqueles comportamentos que são aqueles comportamentos que a sociedade espera que seja o justo, que seja o correto. E a moral
nada mais é do que a conduta, exteriorizar esses princípios e valores em atitudes no meio da comunidade. Pois bem, diferenças entre ética e moral, já foi comentado. Tá. A pergunta que foi feita sobre a moral, pessoa moral, pessoa imoral e pessoa amoral. Bom, a pessoa moral já falamos o que é, né? É aquela exteriorização da conduta daqueles valores. Correto. Como éticos. A pessoa imoral é aquela que não compreende esses valores, né? Como sendo valores justos, ideais, corretos. É lógico que isso transcende de uma época para outra. O que é moral para uma pessoa não é moral para outra e vice-versa. Mas não fugindo do consenso do que seria a moralidade no senso comum dentro da sociedade. E uma pessoa amoral é aquela que não pode decidir, escolher ou julgar. Até a lei fala isso, o Código Civil fala isso, seria a pessoa incapaz. Ela não tem condição de decidir o que é bom, o que é ruim, escolher e julgar. Um exemplo, uma criança, ela não tem esse condão de decidir. E pegando o gancho do doutor Heitor ali sobre a família, que ele falou, no seio familiar, se a criança não tem esse condão de decidir o que é certo, o que é errado, escolher, etc., lógico que se ela não tiver uma família que tenha os padrões adequados de conduta ética dentro da sociedade, ela vai ter uma educação, o começo de uma educação viciada, tá? Com vícios que vão se tornar, digamos, um desvio de conduta com o passar do tempo no seio da sociedade. Pois bem, moral, a diferença entre moralidade e legalidade. Toco nesse assunto e volto que o doutor Edson falou aqui. Eu arrisco a dizer e ouso a dizer que a moralidade está contida dentro da legalidade, ou a legalidade está contida dentro da moralidade. Por quê? A moralidade, o doutor Cunha já falou sobre isso, dentro do seio administrativo, ela ganhou status de princípio constitucional. Pois bem, se ela ganhou status de princípio constitucional no seio da administração, é lógico que os nossos representantes elas devem utilizar a moral na confecção e aprovação das nossas leis. E, por conseguinte, nós aqui, como aplicadores de leis e princípios, devemos observar esse padrão de ética e moralidade no seio do nosso trabalho no dia a dia no serviço público. Pois bem, entrando então na conceituação de serviço público... Como conceituar o serviço público e o servidor público? Serviço público e servidor público. Bem, a conceituação de serviço público é extremamente enfadonha, né? Mas eu vou pegar um conceito aqui de uma professora administrativista de São Paulo, que ela diz o seguinte: toda atividade... serviço público seria, então, toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio de seus delegados. Quem são os delegados? Aquelas pessoas autorizadas, permissionárias ou concessionárias de serviço público no seio da União, Estado, Município, Distrito Federal, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob o regime jurídico total ou parcialmente público. Tá? E dentro desse serviço público são eleitos pelo legislador serviços públicos essenciais. E aqui diria que está o calcanhar de Aquiles de um Estado, porque atualmente é visível a todos isso, que esses serviços básicos e essenciais são seriamente deficientes. E aí pega o gancho mais uma vez do Dr. Cunha a respeito da corrupção, que é um câncer que assola a sociedade. Ele está no serviço público, ele está na política, tá? E ele está na sociedade também, porque a sociedade compõe a política e a sociedade compõe o serviço público como um todo. E cito aqui então esses serviços essenciais.
tratamento e abastecimento de água, transporte coletivo. Temos graves deficiências de transporte coletivo, e não é só na localidade, assistência médica e hospitalar, como exercendo a minha função como plantonista, muitas vezes, há crimes horrendos na cidade, é bem verdade, e a gente se obriga a se deslocar até os hospitais para saber o que aconteceu, olhar mais de perto a vítima, até para poder saber às claras como intervir, como é que o Estado vai intervir naquela situação. E o que se vê não é nada agradável aos olhos, nem aos olhos e muito menos aos pacientes que lá estão. É bastante complicado entrar num hospital público e ver as pessoas deitadas muitas vezes em macas, na sala de espera, situação no chão, já foi visto no chão, tá? E aquele atendimento de emergência, aquela pessoa agonizando ali, aquele atendimento de emergência, a gente vê que é bastante precário. Pois bem, outro serviço essencial, captação e tratamento de esgoto e lixo. E hoje a gente tem a epidemia da Zika e da chikungunya, né? E particularmente na região onde eu moro e no âmbito da cidade, principalmente nessa época que estamos entrando na época de chuva, né? A propósito, já deveria ter começado a chover bastante, né? Está atrasada. Mas está atrasada a chuva. Tem esgoto a céu aberto. E isso é prejudicial à população em diversos fatores, mas nesta época de epidemia dessas doenças graves, mais ainda. O poder público, ele deve ele deve garantir. Ele deve garantir esse tipo de serviço com qualidade para a população, seja diretamente ele próprio, com servidores próprios dos diversos órgãos que compõem o serviço público, ou através de contratos, delegando, autorizando um serviço público de qualidade, como tem aquela lei do serviço público lá que fala de qualidade, adequação, comodidade e, por incrível que pareça, também cortesia, né, no serviço público. Pois bem, servidor público, já falei um pouco disso também. Servidor público é todo aquele que presta o serviço público, né? É aquela pessoa que está na administração pública, que ela ingressou na administração pública, seja por concurso público, que é a regra, ou por contratação, que é o caso do empregado público, ou ainda os cargos em comissão, que são aqueles cargos de direção, assessoria de autoridades, que são os ditos cargos de confiança, os populares cargos de confiança. Essa pessoa é servidor público. E, para essa pessoa, o senso comum de ética e moral pode-se dizer que ele é um senso mais apurado, até porque ele não pode agir como o doutor falou aqui, doutor Edson falou, na administração pública se faz tudo que a lei manda, não que ela não veda. Então, a moralidade está contida aí dentro. Os padrões de ética e moralidade são mais apurados para o servidor público, ou devem ser mais apurados para o servidor público, né? Certo. O doutor Heitor gostaria de participar dessa pergunta também. Você concluiu, doutor? Concluído. Doutor Heitor, Polícia Federal. Eu queria, nesse momento, me utilizar da informalidade que eu sempre utilizo, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito informal, né? E tento ser muito prático no trabalho, né? No atendimento, e eu queria, também puxando o gancho do nosso intervalo, que a gente estava falando sobre informalidade, de nesse momento quebrar um pouco os conceitos técnicos, tentar fazer um pouco do resumo do que já foi falado
e para tentar alcançar mais as pessoas que estão ouvindo, né? Eu sei que em certo ponto eu sei o quanto é difícil nós técnicos, né, professores, operadores do direito, até se fazer entender para fazer uma tradução para quem está lá fora. Exatamente. Dr. Vargas falou com muita maestria, né? Foi muito feliz quando falou sobre serviço público, sobre servidor público. E fazendo alguns apontamentos até da sua fala, eu consegui até extrair um conceito mais simples. Falou-se em serviço público. Serviço público nada mais é do que o que a lei diz. E ele pode alcançar vários conceitos, ele pode até sofrer modificações, né, de acordo com o aspecto que você está utilizando. Por exemplo, o direito penal. Existem alguns crimes que só são cometidos por servidor público. Hoje em dia está muito em voga a corrupção. E o conceito de servidor público para o direito penal é um pouco diferente do servidor público para o direito civil, né? Para outro ramo do direito. Então, você ser penalizado como servidor público pode ser diferente de você responder um processo no âmbito administrativo, uma sindicância dentro da administração. Esse é um pouco diferente. Mas eu também, já avançando um pouco além sobre os conceitos de servidor e serviço público, eu queria falar também agora um pouco sobre a ética no serviço público, que inclusive eu já antecipando também a quarta pergunta. Você me permite, Com Adriana? certeza, doutor. Fique à vontade. É o seguinte, e já antecipando, eu também vou fazer uma venha também informal, lembrando muito do que o meu avô sempre dizia. Eu sempre, quando falo assim, nesse assunto sobre ética, sobre educação, sobre conduta, eu lembro muito do meu avô. E é uma pessoa que ainda hoje eu tenho como ídolo, né? Ele hoje já é falecido, mas é uma pessoa muito especial, né? Que sempre quis ser padre, não conseguiu porque não tinha dinheiro, porque só tinha seminário em Recife. Mas eu lembro demais das tardes lendo a Bíblia para esse meu avô. E ficaram muitas lições, porque da leitura da Bíblia, enquanto ele já era cego, não podia mais ler, a nossa conversa avançava e a gente passava tardes conversando sobre amenidades, sobre as coisas da vida. E eu consegui extrair dessas conversas uma coisa muito simples. Dr. Ranieri, também com bastante propriedade, pontuou que moral pode sofrer modificações, mas existe um núcleo duro que pode ser utilizado para conceituar, para saber o que vai estar dentro do copo, que eu acho que não vai falhar nunca. Moral, ética, está muito pautado pelo respeito e pela lealdade. Respeito e lealdade. Se você não faz mal ao próximo, se você não faz mal a si mesmo, se você não ofende ao próximo, primeiro você se pergunta, essa minha conduta é moral, é ética? Você se pergunta, está fazendo mal a alguém? Está fazendo mal à minha mãe? Está fazendo mal ao meu irmão, ao meu filho, ao colega do lado, né? Ao seu próprio inimigo? Não, não está. Mas será que é bacana essa conduta? Você avança e faz a segunda pergunta. Essa atitude, essa pergunta, está fazendo mal para mim? Ah, porque eu bebo, ninguém tem nada com isso. Será? Mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Sim, mas você está fazendo mal para você mesmo. Aí que chega o ponto de reflexão, né? A pedra de toque. Será que faz mal para você mesmo? Então, essa reflexão tem que ser feita. E a partir daí a gente vai avançando. Além dessas perguntas, eu volto para aquela questão da conduta, do respeito e da lealdade. Hoje em dia está muito em voga a questão da corrupção. Não é difícil encontrar rodas de discussão para sentar à frente de uma TV e ficar apontando os erros dos governantes. Eu não quero polemizar e avançar nesse assunto sobre a corrupção, porque a Adriana sabe, eu não gosto muito de
falar sobre política para não me colocar numa situação difícil. Mas eu gosto de falar de conduta, eu gosto de falar de ética, eu gosto de falar sobre esse assunto. Então eu vou voltar e tentar fazer um meia-culpa, né? Uma meia-culpa que eu digo de pessoas comuns, e nisso eu me coloco como cidadão também. Você está sendo leal com o próximo quando você, no trânsito, vê carros enfileirados do lado esquerdo e você se coloca do lado direito, avança, passa 10 carros e tenta entrar na frente de algum deles, você se faz essa pergunta: o meu tempo é mais importante do que o do outro? Ah, mas eu estou apressado. Por que você está apressado? Porque você dormiu mais? Porque você esqueceu? Ah, mas o outro não está apressado. Eu tenho que chegar a tal hora. Por quê? Será que aquele tempo que você dormiu a mais, ou que você atrasou, ou porque um prestador de serviço lhe atrasou, vai lhe dar mais credibilidade, vai lhe dar mais importância ao seu tempo do que ao tempo do outro? Se você tem um filho que está doente, se é uma emergência, o seu tempo é mais importante. Mas eu acho que não é isso que acontece. É leal. Você está sendo leal com o próximo? Então, eu sempre, inclusive, é uma conversa que eu sempre tenho com os advogados, né? E espero que doutor Haroldo não quebre minha cara aqui, né? Ele vai poder falar bem, porque nisso a gente tem uma relação profissional bem próxima. Eu tento ser leal. Eu posso não concordar com o advogado, eu posso não concordar com o defensor, eu posso não concordar com o procurador, com o promotor, mas eu tento ser leal para que ele consiga antecipar a minha conduta, não a minha resposta, mas como eu vou conduzir o meu trabalho. E é isso que eu tento fazer. A minha provocação é essa, né? Tentar quebrar um pouco a informalidade para que a formalidade, para que a gente possa avançar um pouquinho aqui. Obrigado, Adriano. Obrigado, senhor. Doutor Cunha, por favor. E me corrija, professor Ranieri, se eu falar alguma coisa errada, a ética tem um postulado inafastável. E aí vale para o serviço público, vale para a ética profissional, vale para a ética política, que para mim é a principal área de atuação da ética. Ela tem um postulado inafastável, que não muda e que não pode mudar, que é a justiça. Um comportamento ético é necessariamente um comportamento justo. E no que se refere ao serviço público, é preciso que as pessoas entendam que o grande patrão é o povo. Às vezes, com frequência, você percebe uma pessoa mais simples, ou mesmo uma pessoa intelectualizada, adentrando uma repartição pública acanhada, com uma sensação de que está pedindo favor. E, em verdade, você tem que tranquilizar aquela pessoa e falar: olha, isto aqui é um serviço público, isso é uma obrigação, esse serviço é prestado porque é uma atividade importante do Estado e nós somos pagos para isso. O senhor é o destinatário. É o sonho de todo brasileiro, né? E isso tudo resvala no cenário que a gente vive hoje. Eu acho que a grande crise ética e moral está, sem dúvida nenhuma, na política, nos nossos governantes, na forma de gerir a coisa pública, no desrespeito, muitas vezes, às instituições que combatem os desvios. Vejamos aí, e aqui não falo como delegado-chefe de Polícia Federal em Marabá, mas falo como cidadão, e como se já não me calam nem como delegado, como cidadão muito menos. Para dar um exemplo para os senhores, ninguém duvida que a Polícia Federal tem feito um esforço hercúleo no sentido de combater a corrupção nesse país, mas, Adriana, nós temos pouco mais de 12 mil servidores, entre delegados, escrivães, agentes, peritos, papiloscopistas. O Congresso Nacional, professor Ranieri, tem o dobro de servidores da Polícia Federal. A Polícia Federal Argentina, um país que é um país pequeno,
de dimensões bem menores, possui 40 mil homens. Sem os escândalos de corrupção, sem a dimensão continental e sem os grandes problemas culturais que nós temos, que acabam por fazer o servidor público, às vezes, e principalmente a comunidade política não identificada com a necessidade de resolver com probidade os problemas da população. E a ética, então, ela é de suma importância para a política. Tá? Em Ética a Nicômaco, que foi um dos principais livros de Aristóteles, são 10 volumes tratando de ética. Quem sou eu para tratar disso? A gente consegue pincelar alguns ensinamentos dessa grande obra, mas lá diz Aristóteles que o principal fundamento da ética é a busca da felicidade. E a ética política não pode ser outra. A realização do bem comum, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a justiça social com o fim fundamental de trazer a felicidade das pessoas, para as pessoas. E agregando, para finalizar, é o que digo para os meus colegas na Polícia Federal, eu falo sempre, façamos um bom trabalho, tenhamos um esforço um pouco maior, nos ajudemos, porque não há a menor possibilidade de um ser humano ser feliz sem deixar um legado, por menor que ele seja, sem conseguir melhorar a vida pela pequena quantidade que seja do outro, de quem está ao seu lado. Fazer o bem é a única forma de ser feliz. Dinheiro não traz felicidade, nós sabemos disso. Sabemos também que precisamos ter condições mínimas de uma vida decente, porque também você não consegue ser feliz, mas riqueza não traz felicidade. Apenas a ética, um comportamento ético destinado a melhorar a vida do outro, trazer um mínimo de felicidade para o próximo, pode realmente realizar o ser humano. Doutor Cunha, eu só... Fique à vontade, Adriana. Como o doutor Cunha falou, e falou muito bem sobre a relação ética e sociedade, é interessante a gente até pensar, por exemplo, o que é ser cidadão. Ser cidadão é participar de sua cidade, é tomar propriedade do sentido de ser mesmo em uma cidade, porque a palavra cidadão vem de cidade. E é interessante que a palavra política também vem de cidade. Ou seja, cidadão vem do latim civitas, que é cidade, política vem do latim, melhor, do grego, polis, e mais uma vez recordando Aristóteles, Aristóteles dizia que é impossível ser feliz em uma cidade infeliz. É impossível ser feliz em uma sociedade infeliz. Então, cabe a cada cidadão construir eticamente a felicidade, cabe a cada cidadão fiscalizar a sua cidade, a sua comunidade, o seu país, cabe a cada cidadão participar intensamente dos destinos, dos rumos do seu país, do seu estado, da sua cidade. Daí, mais uma vez, a gente volta à ética. Segundo o professor Cortella, a ética são princípios universais que trabalham 3 questões básicas, viu, doutor Heitor? 3 questões básicas e muito interessantes. Quero, devo e posso. Nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso, e nem tudo que eu posso eu quero. Ou seja, eu sou feliz quando? Quando eu ajo socialmente e quando a minha ação concilia querer, poder e dever. Daí eu ajo como cidadão e eu passo a entender que ser ético na política é ser ético no meu dia a dia. A gente faz uma inversão de valores, pelo menos eu penso isso. Nós invertemos os valores. Nós andamos dizendo que existe mazelas sociais porque existe mazela política. Mas eu entendo que é o inverso.
Existem mazelas políticas porque existem mazelas sociais. Ou seja, eticamente falando, e aqui eu cito outro filósofo, o Kant, que é bastante conhecido no direito, não há diferença entre desviar 1 centavo e R$1 milhão, eticamente falando. Ou seja, cada sociedade tem os políticos que merecem. Daí, já adiantando um pouquinho, uma outra questão que vai vir, Adriano, desculpa. Não, fica à vontade, não, estou adorando esse... Por que há tanta corrupção no serviço público? Pode ir adiantando, vai. Essa questão, eu acho que vem de outra, que todo mundo repete. Por que há tanta corrupção na política? Entendo eu, citando esse filósofo Kant, que a corrupção na política, talvez, e aqui, né, eu friso bem o Kant, porque nós não nos autolegislamos. Nós não criamos leis para a nossa própria conduta, né? Nós não nos damos leis. Não vou fazer isso e colocar isso imperativamente. Não vou fazer isso porque, mesmo eu querendo fazer o contrário. Não vou fazer isso porque não é bom para a sociedade. Daí, só existe corrupção na política, no serviço público, porque nós somos corruptos, segundo Kant. Porque a sociedade é corrupta. Né? Só há corrupção na política, portanto, porque a sociedade é corrupta. Desse modo, cada sociedade, né, repito mais uma vez, infelizmente, é o caso do Brasil, tem os políticos que merecem, mas nós podemos superar isso. Nós podemos superar como? Participando intensamente, né? Sendo honestos, fiscalizando o serviço público. E daqui eu finalizo nessa minha fala citando uma outra frase do Kant: haja de tal forma que a tua ação se torne um exemplo. Haja de tal forma que a sua ação se torne uma máxima. Porque mudando a sociedade, os políticos são filhos da sociedade, logo vamos mudar a política. A minha avó ela falava uma coisa que eu não entendia. Se tu quer respeito, primeiro tu tem que se respeitar. Perfeitamente. Verdade? Serei bem breve, Adriana, comentando as palavras do professor Ranieri, mais uma vez, com propriedade, com brilhantismo. Os políticos que temos não são alienígenas. Eles não vêm de Marte, de Plutão. Eles são seres oriundos da nossa sociedade. Ou seja, os políticos que temos somos nós. Exatamente. Os políticos que temos são frutos daquele discurso de que eu sou uma pessoa de bem, eu não vou entrar na política. Veja bem, Adriana, para vencer uma guerra, o que você precisa? De ocupação de território, por exemplo. Não vai adiantar a Justiça Federal, o Poder Judiciário de um modo geral, a Polícia Federal fazer um trabalho sacrificante de combate à corrupção, retirando os criminosos que estão aí na política, sem que as pessoas de bem resolvam ocupar o lugar deles sobre o argumento de que a política não é para alguém sério. Como poderemos realmente mudar a realidade das coisas sem ocupar o lugar importante que, infelizmente, muitas vezes é ocupado pelo criminoso? É absolutamente impossível. Agora, professor Ranieri, nós vivemos no Brasil, nós temos que lutar, talvez daqui a 200 anos, quem sabe, né, tenhamos melhoras surpreendentes, mas nós vivemos uma situação extremamente complexa. Nós temos um aparato normativo complexo que não dá efetividade, por exemplo, ao processo penal. Tivemos uma decisão 4 dias atrás fantástica. O Supremo Tribunal Federal abriu uma janela para que condenados em segunda instância passem a cumprir suas penas, na tentativa de dar uma efetividade controversa, mas na tentativa de dar uma efetividade ao processo penal, para que as pessoas paguem pelos seus atos. Entretanto, nós vivemos uma sociedade de vulneráveis. Vamos aqui na periferia da nossa cidade, ou de outra cidade pobre, ou do Nordeste, as pessoas têm fome, as pessoas não têm condições sequer de raciocinar. Como é que podemos exigir
de um sujeito desse que ele tenha condições, por exemplo, de escolher um representante à altura do que o povo merece, um homem probo, uma pessoa que é incapaz de dormir com tranquilidade porque ela está debaixo de um casebre, às vezes com a chuva entrando, um sujeito absolutamente vulnerável, tratado como animal. E é o que eu sempre digo, qual é a raiz dos nossos problemas? A raiz imediata é a desgraça da corrupção. Quando eu falo desgraça, não é mal educadamente, é para enfatizar, porque não há outra palavra para definir isso. Sem graça também. Perfeito. É a desgraça que é a raiz de todos os males, quase todos os males. Por quê? Principalmente de um deles, professores, a ausência de educação, que é a verdadeira raiz de tudo. A educação liberta. Somente o conhecimento, somente a educação em tempo integral, por 30 anos, liberta. Um sujeito educado é capaz de se cuidar melhor, adoece menos. Um sujeito educado, a par de uma série de outras questões, tende a não prejudicar o direito do outro. Um sujeito educado tende a respeitar as regras mais comezinhas de direito e de vida em sociedade. E, infelizmente, é o que nós não temos. Por quê? Porque a educação emancipará o povo e permitirá que ele escolha os melhores. Embora nós tenhamos exemplares muito ruins, nós temos isso em todas as sociedades. Mas nosso povo não está preparado adequadamente para conseguir extrair o que tem de melhor entre nós. Eu não tenho a menor dúvida que a maioria de nós, a maioria do povo brasileiro é composta por pessoas de bem. Mas o sistema posto impede, às vezes, como a gente comentou, que as melhores pessoas, que as pessoas realmente comprometidas tenham interesse, por exemplo, em entrar para a política. Impede que nós façamos as melhores escolhas no que está entre nós. Vamos aos nossos comerciais e eu volto já já. Já já o Orlando Moraes falando. São 11 horas e 21 minutinhos, informou o Dr. Tiago Barros, nefrologista, Clínica Classe, endereço Folha 26, quadra 7, lote 12, Medical Center, 204, sala, segundo andar, próxima da Car, locadora de veículos, do meu grande amigo Ítalo e Pojocan. Gente, você que gostaria de ouvir essa entrevista desde o começo, é só você acessar www.marabadiario.com e no canal do YouTube, lá você vai ouvir essa entrevista assim, do começo ao fim, a hora que você quiser, o momento que você quiser. Fica à disposição no canal lá. Gostaria de dizer para você que poxa, Adriana, gostaria de participar de uma mesa de debate ou algum tema vem no debate no seu programa. Você manda para adrianaaraújo59@hotmail.com, você dá a sua ideia, eu vou analisar, vou levantar o tema. Se realmente for uma coisa que nos interessa, a nossa população, a nossa comunidade, eu vou reunir pessoas capacitadas como essas, coloco a mesa e a gente vai fazer o debate, para que você veja seu tema aqui no Diário Semanal. E vamos dar início, continuar, ao nosso debate. Como a sociedade pode ajudar no combate à corrupção no serviço público? Como cada cidadão pode transformar-se responsável no combate à corrupção? Essa pergunta vai para o Haroldo Gaia e Dr. Erickson. Por favor, Dr. Gaia. Adriana, eu quero voltar um pouco também ao tema. Fique à vontade, eu disse quando estou em casa. Fico muito longe. E o Heitor falou, olha, vejam só, eu vejo muito dessas questões da ética, da moral, inclusive da corrupção, ligada diretamente ao individualismo e o egoísmo da sociedade. Tudo que se falou aqui se completa nisso. Por que existem corruptos? Porque existem os corruptores também. E a sociedade, veja só, quando se fala, inclusive em política, que é o tema maior, por que aquele cidadão, quantas provas, quantos processos tem, a sociedade continua elegendo aquelas pessoas ali? Então veja só onde que eu digo que liga ao individualismo. Eu já vi quantas histórias de cidadão ali que não tem nada, chega a época da eleição, eu vou votar nesse cidadão porque ele me deu uma cesta básica. O que é isso? Eu sempre digo, não é só o político que é corrupto, nós corrompemos os políticos. Justamente, então, isso também serve para o serviço público. Por que aquele cidadão que está ocupando um cargo, muitas vezes, cede a isso? Primeiro, que não gosta do que está fazendo. Segundo, que se deixa levar justamente por isso, por interesses individuais e egoístas. Por que precisamos de leis dizendo não ultrapasse o sinal vermelho?
são as pequenas corrupções do nosso dia a dia, são pequenas vantagens que queremos tirar sobre os outros. Por que atravessamos a fila na frente dos outros? Por que precisamos de lei para dizer que o idoso tem prioridade, que o deficiente tem prioridade? Por que a nossa sociedade não entende que isso já deveria haver naturalmente? Uma questão de gentileza, uma questão, inclusive, de educação, porque tudo volta ao tema, a educação, né? E vejam só, voltando ao tema que o delegado Cunha falou justamente sobre política, inclusive, eu me voltei aqui no tempo e lembrando o julgamento do Mensalão. O primeiro julgamento do Mensalão, quando deu empate. Eu não lembro quem era agora, não recordo, o presidente do Supremo, que ele disse o seguinte: olha, sociedade, estamos fazendo a nossa parte, estamos julgando, agora virão as eleições. Eu acho que esse julgamento foi na véspera de uma eleição. E ele deu recado para a sociedade: façam a parte de vocês, analisem. Isso que o delegado Cunha falou é real. Se você não tira esses corruptos, quem você vai colocar ali? Por que você não se coloca? Por que você não se apresenta? Aí entra aquela questão da omissão. Não, eu vou omitir, porque a coisa é assim, eu não quero me sujar, eu não quero, entendeu? Se esquiva dessa responsabilidade. Eu acho que não, eu acho que nós temos que assumir essa responsabilidade, colaborar com a sociedade. E veja só, a eleição está aí novamente, e aí o que precisa para você tentar, pelo menos, não errar? Olha a vida daquele cidadão, olha a profissão dele, olha o que ele faz, veja se ele vai servir ali para prestar um serviço público, ainda que seja provisório. É preciso se avaliar isso. É preciso a sociedade pensar que, em vez dela receber uma cesta básica, que vai conter ali por 10, 15 dias, ele pense no coletivo. Ele pense naquele bem-estar que nós estamos falando da sociedade, na felicidade da sociedade. Não é melhor eu ter um político que vai fazer mais escolas, que vai fazer mais postos de saúde, que vai melhorar a segurança, do que aquela cesta básica, porque depois acabou o compromisso. E quantas histórias a gente sabe de políticos que chegam em alguns lugares e tem que ser voltado. Eu volto sempre meu tema para isso, porque realmente a corrupção, ela se banalizou, principalmente no meio político. Eu sei que tem políticos honestos, tem políticos, inclusive, se envergonham, como existe em todas as áreas. Existem policiais, infelizmente advogados, existem todos os meios, existem pessoas desonestas, corruptas, imorais, antiéticos, né? Que infelizmente envergonham, mas a gente tem que enfrentar isso. As instituições, hoje o Brasil, eu vejo que está sendo passado a limpo. As instituições estão sendo colocadas à prova, porque é preciso vencer, porque o que a gente percebe na imprensa, no diário, tem pessoas que não querem nem assistir o jornal. Não assista, tem que assistir. Hoje, tudo que está sendo falado, está sendo colocado para a sociedade, é baseado, inclusive, na imprensa. É a melhoria da imprensa, da questão da informação. Hoje, eu digo que nós somos todos online. As informações são imediatas. Tudo se chega na hora para as pessoas. Seja uma prisão, seja uma denúncia, tudo chega online. A sociedade está sabendo, está vendo. E cabe a ela dizer assim: vamos mudar. É aquela questão que a gente diz: como que nós vamos mudar a sociedade? Não são só aqueles que estão ali, é a sociedade que tem que mudar como um todo. Nós vivemos num processo, num país, num Estado democrático de direito, assim. E hoje, por exemplo, como temos aquele mal político, tire, a democracia é isso. Não serviu, troque. Agora avalie melhor. Entendeu? E os atos de todos nós praticamos atos, como eu disse, temos que nos policiar também. Aquelas pequenas corrupções, não, isso aqui não vai... Eu estou dando R$1, R$1 milhão, não faz diferença. Você cometeu um ato. E como você quer que aqueles mudem se você não mudar? Se você realmente não praticar, não se policiar, não realmente levar uma vida proba, uma vida honesta, uma vida respeitosa. É aquilo que nós falamos também. É respeitar o próximo. É essa questão, não precisamos de leis para isso. Que nós temos leis para quase tudo, né? Mas por que precisa disso? Regrar, olha, você não pode ser... Isso é desonestidade, o individualismo, é a ambição desenfreada, é um vale-tudo que tem que ser enfrentado. Nós vemos casos de homicídio no dia a dia, aí, banalizados no meio da rua, e aí parece que isso é normal. Nós temos que enfrentar isso. Quantas sociedades aí já enfrentaram isso e venceram? É importante que a sociedade aproveite agora para fazer uma reflexão. Eu digo que eleição é de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos,
se o principal, a principal, vamos dizer assim, mancha na nossa sociedade é a questão política, está na mão do povo, está na mão da sociedade. O povo tem um poder muito grande, é só querer. Então, isso serve para tudo. Faça o que você gosta, faça aquilo que lhe dá felicidade, que lhe dá alegria. Não vá para um cargo desse. Hoje, eu digo até a algumas pessoas, eu incentivo as pessoas a entrarem na política. A gente sai da omissão. Eu sou presidente da OAB, porque eu, quando percebi que a nossa classe precisava mudar, precisava melhorar, eu não fiquei cobrando de um colega. Eu falei, eu vou oferecer meu nome. Se eu sento na mesa com o delegado Cunha para falar de melhorias para a advocacia, se eu sento com o juiz Heitor, eu estou tentando mudar aquela sociedade, estou tentando mudar aquela classe, que vai me favorecer também, que vai me ajudar também. Então eu saio daquela inércia, daquela omissão e passo a ter um ato de ação, onde vai repercutir não só para a nossa classe, como para toda a sociedade. Eu acho que é isso que a gente precisa, o compromisso de cada cidadão, de que realmente nós temos uma sociedade que é moral, que seja ética, né? O conjunto de atos que são a nossa moral, que são o nosso comportamento, para que nós alcancemos uma vida mais ética, né? Uma sociedade ética. É isso que nós queremos. Um dia desses me criticaram quando eu falei aqui, e falei assim, gente, se você não tem amor próprio por você mesmo, tenha pelo seu filho, pelos seus netos, pelos seus amigos, pelos seus bisnetos. Se você já se conformou com essa vida que está uma droga, mas não dê para eles têm o direito de ter uma vida melhor. Então, pense pelo menos em melhorar o mundo para eles, já que você se conformou com a vida do jeito que está. Erickson, eu gostaria, doutor Erickson, que você me respondesse como instrumentalizar a ética no serviço público, como forma de assegurar a moralidade no trato com a coisa pública. Adriano, em primeiro lugar, eu gostaria de ratificar aqui a ressalva pertinente do Dr. Haroldo. A gente também conhece políticos que estão engajados no propósito de trabalhar, mas é evidente que existe uma crise política. Conforme mencionado aqui, a classe política não são alienígenas, são parte da população, e assim como tem pessoas boas e honestas na população, também tem pessoas honestas. Com certeza. Só que na classe política isso ganha mais evidência por conta deles estarem em funções importantes que tratam exatamente da coisa pública. Mas é muito importante verificar que existem boas pessoas querendo trabalhar também na política, mas que é evidente a crise de ética, isso é inquestionável. Você conhece o nosso trabalho e sabe o quanto a gente lida diariamente com populações, com pessoa carente. E eu acredito que a forma de combater a corrupção, sintetizando, fazer um esforço de sintetizar, é acreditar, conhecer e praticar. E eu digo acreditar porque, lembrando aqui a fala do Dr. Cunha, que ele menciona algo que é inquestionável, que a educação, ela é o fator que salva sociedades e países. Só que eu vejo aí o morador lá da zona rural que se pergunta, mas doutor, hoje a gente assiste esses casos de corrupção, os envolvidos, nós sabemos quem somos, são pessoas que tiveram condição de estudar, de conhecer, de se formar. Como é que tem pessoas assim que têm educação e conseguem ser aquelas responsáveis pelos maiores danos da sociedade? Então, a gente volta para o princípio. Educação é fundamental para construir e consolidar a ética, mas ela por si só não constrói uma pessoa ética, porque mesmo pessoas que não têm educação formal podem ser éticas. E é muito importante que essa pessoa que esteja ouvindo lá na zona rural perceba que essa pessoa que eventualmente tem um grau de instrução e que mesmo assim tem um comportamento antiético, ela é uma exceção, porque a maior parte das pessoas, eu acredito, quero acreditar nisso, instruídas ou não instruídas, tem a intenção de querer fazer o bem. Então não é um exemplo ruim de um que deve ser o teu parâmetro. Então parabéns, e a pessoa que tem esse parâmetro, ela tem que acreditar e continuar sendo ética. Porque não é o parâmetro do errado, da pessoa que se deu bem, que deve ser o parâmetro a ser reproduzido. E conhecendo, da mesma forma, o cidadão humilde, às vezes chega em qualquer repartição pública e acha que as pessoas ali estão fazendo favor. Na verdade, estão fazendo um serviço que é para ele, povo.
ele tem obrigação de ser cortês com quem está atendendo, mas quem também está atendendo tem a obrigação de ser cortês. Essa mesma regra, a título de exemplo aqui que fala do Código de Ética Civil, não menciona o que é ética, mas menciona uma série de condutas de comportamento ético e que o servidor, o agente público, está obrigado. É muito importante o conhecimento para que o cidadão saiba que o servidor público não está fazendo favor, ele está obrigado. Tem obrigações de zelo, de decoro, de pontualidade, de bem tratar, de ser moral, mas também tem esse que é importante para a população saber. O servidor público tem a obrigação de ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas ações, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. O que significa isso? Que não existe não é tolerável que se admita que um servidor queira favorecer a si próprio ou a outro. Isso é vedado, isso é antiético, e a lei determina que ele observe o interesse público, o bem comum. Conhecendo, a população precisa conhecer e precisa praticar. E aí entra aquela máxima de vencer a guerra ocupando. O espaço político não deve ser um espaço para dizer, olha, eu não quero entrar aqui. Deve ser um espaço para praticar. Você tem que saber quem está fazendo, o que está fazendo, mas você também tem que praticar. Tem que não se ter medo de ocupar esses espaços. Porque fica a impressão que o nosso Estado de Direito não está sendo sincero com os seus cidadãos. Porque os policiais, delegados, juízes, promotores e advogados querem a justiça nesse país, querem o combate à corrupção. Mas como é que a gente vai acreditar nisso se a gente não tem, por exemplo, uma polícia federal, polícia civil suficientemente aparelhada? Aí a gente pergunta, será que o Estado brasileiro quer isso mesmo? Será que sinceramente o Estado brasileiro quer isso mesmo? E aí eu pergunto, puxo para o nosso lado também da Defensoria Pública. Se cobra a necessidade de atender a população carente, que precisa ter acesso à justiça. Defensoria Pública ser instituição, e a gente não tem instituição aparelhada. A gente pergunta, será que o Estado realmente quer isso? Sinceramente? Será que o Estado, sinceramente, quer garantir a saúde e a segurança? Porque se tivesse, faria isso e daria prioridade para esses pontos. Mas como mudar isso? Participando. E a população tem que participar. Integrar, ela tem que ser, ela é consequência, ela é causa e consequência daquilo que se observa. Então, sintetizo como acreditar, conhecer e praticar. E essa instrumentalização da ética no serviço público passa por isso. Existem mecanismos de controle, de correção, de fazer com que o servidor público, agente público, possa ter um comportamento ético, porque hoje se trata de um padrão de conduta que é abrangido pela norma constitucional. Então é isso, Adriana. Obrigado, doutor Cunha. Prometo que eu não falo mais. Não, fique à vontade. Na casa de vocês, já falei. A senhora fez aqui um questionamento de como a sociedade pode ajudar no combate à corrupção no serviço público. Correto. E aí eu estava aqui pensando e acabei recobrando o meu pai, que tem responsabilidade decisiva na minha formação, me apresentou algumas formas de pensar, me apresentou, um abraço pai, Carlos Sá, deve estar em casa, e ele me apresentou um livro chamado Ainda Muito Cedo. De repente, na primeira leitura eu não compreendi muito bem, mas a gente foi lembrando, foi lendo outras vezes e acabou assimilando algumas coisas. É o livro As Veias Abertas da América Latina, do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que ele narra toda a exploração que a América Latina sofreu, que nosso povo da banda de cá sofreu pela exploração constante e avassaladora dos outros países. E o Eduardo Galeano, inclusive falecido recentemente, há uns 4 ou 5 meses, inclusive um trauma pessoal, porque eu tinha um sonho de conhecê-lo, talvez conheça quando passe para lá, para o outro lado, não consegui realizar, mas o Eduardo Galeano disse primeiramente uma frase autoexplicativa e emblemática.
para a nossa situação. Ele dizia que a esperança desgraçou a América Latina. O que quis dizer Eduardo Galeano? Certamente essa esperança não é a esperança do verbo esperançar, que deve nutrir a todos nós, né? No sentido de acreditar que podemos mudar, de que podemos transformar a realidade. Mas ele estava criticando, ele estava falando da espera demasiada, da nossa cultura de não exigir transformações com mais força. Você viu agora? De não agir com rapidez, de reclamar, entendeu? De se movimentar. Por exemplo, tivemos manifestações aqui, imaginou-se que poderia realmente haver algo perene, mas as coisas refluíram e voltamos ao estado anterior. E, pegando o gancho, agrego uma outra frase, também de Eduardo Galeano, no mesmo livro As Veias Abertas da América Latina. Ele disse que somos portadores de um silêncio que nos aproxima da estupidez. O que significa isso, Adriano? Essa nossa inércia, é a dificuldade que as pessoas têm nesse país de apontar o mal feito em face de autoridade, seja ela qual for, do mais baixo ao mais alto servidor público. As pessoas se acanham, eu não vou mexer com isso porque vai sobrar para mim. Isso não existe. A única possibilidade de transformação é se houver unidade de atuação, é se todos se envolverem em prol das causas comuns. E aí tem aquele ditado: uma andorinha só não faz verão, mas uma andorinha só, ela pode trazer muitos raios de luz, de sol, e várias andorinhas podem aí não trazer um verão, mas pode trazer bastante tempo de sol, e as coisas começam a mudar, a clarear, a escuridão começa a ser mostrada, os abusos começam a ser expostos, e apesar da nossa situação de hoje, a situação da corrupção, esses escândalos aí descortinados pela Operação Lava Jato, inclusive eu tive a honra de participar, eu sou integrante do grupo de trabalho da Operação Lava Jato, me divido aqui entre Brasília e Marabá, e tive esse prazer enorme de participar desse combate extraordinário. A operação, apesar de desvencilhar toda essa tragédia, de expor, ela está trazendo luz aos fatos. E pode ser que essa crise, diferente das outras, porque infelizmente o nosso país parece que de 20 em 20 anos mergulha no caos, pode ser que essa crise, uma crise ética que já tem ocasionado mudanças no próprio Poder Judiciário, mudanças de entendimento, ela possa realmente trazer à luz, e embora numa situação difícil, desta feita, quem sabe, a gente não possa emergir por uma situação de melhora absoluta no meio social, de melhora absoluta das instituições, de probidade, de ética na política, e que a gente alcance realmente objetivos perenes com todo esse combate aí que vem sendo efetivado. Já diziam os antigos, né? As grandes crises que a gente tem que pegar todas as suas forças e se erguer. Vamos, Ranieri, eu vou só brevezinho um comercial e nós voltamos já com a palavra com vocês, nossas considerações. Exatamente 12 horas em ponto, gente, mas olha, ainda falta um pouquinho só, tá? Mas vocês estão ouvindo aí, parece uma sala de aula. Um bando de meninos traquinos, isso dizia minha avó, né? Meninos traquinos. Bem, deixa eu dar mais ou menos o perfil que eles me cobram. Adriana, me fala como é que tá a tua mesa, porque o rádio puxa pela imaginação, né? Bem, nós temos aqui assim, a imagem do doutor Heitor, aquele homem barbudo, bonito. Se tu vê o menino, ele acha que ele está querendo envelhecer um pouquinho. São 11 horas e 46 minutinhos para você que ligou o rádio aí agora. O delegado federal tem o jeito daquele menino assim, irreverente, assim, sabe, assim, esperto. Haroldo tá assim, aquele caminho tá aí só na mão, só de olho. Orlando Moraes, irreverência pura. O nosso filósofo aqui, Ranieri, quietinho, observador. Hérito, aquele menino sons, que olha, mas quando abre a boca. E o delegado Veiga sempre na dele, olhando, se observando todo mundo. E eu no meio dessas feras aqui, você já imaginou? Todo mundo bem comportado, legal. Então é assim que está a mesa hoje, são pessoas maravilhosas. E nós temos aqui também um outro, ele é quietinho assim, mas fala muito. O irmão do Haroldo que está aqui, atrás do Heitor aqui, sentadinho, você vai ver nas fotos. Você acessa o blog lá que você vai ver as fotos. E eu gostaria, eu sei que nós falamos hoje, de um modo geral, a ética no dia a dia do serviço público,
Mas eu gostaria agora também de falar um pouquinho com a Aniele. Eu vou fazer uma pergunta que vai dar para todos vocês concluir a mesa. Se fôssemos resumir a nossa mesa de hoje, o que poderíamos sintetizar ao ouvir de cada um de vocês? Eu começo com o Dr. Vargas, por favor. Bom, sintetizando tudo que foi falado aqui, eu acredito que chegamos ao consenso, diferentemente daquele outro debate do sábado passado, que era versava sobre o Estatuto do Desarmamento e o projeto de novo Estatuto para controle das armas. Nossa, aquilo está rendendo até hoje no meu e-mail. Está rendendo até hoje? Nossa Senhora. Pois é. Naquele dia houve o dissenso, né? Tinha debatedores prós e contras. Exatamente. Ao novo projeto. Hoje aqui me parece que é consenso, que estamos carentes de ética e moral. E isso não é só no setor público. Tá? Isso é no particular também. Temos que fazer um meia-culpa e reconhecermos que temos essa deficiência e, por vezes, essa deficiência se transforma em um vício maior e se transforma no crime. Acaba partindo para a seara criminal. Né? Mas, se eu fosse pontuar aqui a respeito da pergunta anterior, que foi sobre como a sociedade pode ajudar no combate à corrupção no serviço público, eu diria que a formulação da pergunta com o pode dá a ideia de faculdade. Eu trocaria pelo deve. A população ela deve ajudar no combate, mas deve ajudar no combate procurando os órgãos oficiais e os instrumentos adequados para combater esse tipo de problema social, o câncer social, né? Eu sempre dou um exemplo e mostro para aquelas pessoas que chegam na delegacia. Todos nós, delegados da Polícia Civil, nós temos um disque denúncia que é vinculado ao nosso CPF. E eu visito e revisito esse disque denúncia todo dia pela manhã. E em quase 2 anos de atuação aqui na cidade e região, eu sempre mostro para aquelas pessoas que chegam mais afoitas na delegacia, eu sempre mostro quantos disque denúncia eu recebi pelo número 181. E já aproveito fazendo o gancho, o parênteses aqui. 181 é o disque denúncia da Polícia Civil, e não só fatos relativos a crimes outros, mas também relativo à conduta de maus profissionais, dentro da polícia mesmo, como falou o doutor o doutor Haroldo. Então, esse número 181, ele tem completo sigilo a respeito da autoria de quem está fazendo a denúncia. E o que eu queria dizer é o seguinte, quero, né? Em quase 2 anos de atuação na região, no meu CPF eu não tenho nenhuma denúncia. Nenhuma. Tá? Ou ocorreu algum problema com o meu CPF em Belém, ou realmente a população não está denunciando os diversos casos que ocorrem. A gente sabe que Marabá é uma cidade movimentada, a região é uma cidade movimentada em aspectos criminais, né? E a gente espera que esse instrumento que foi colocado à disposição da comunidade, que ele seja efetivamente utilizado pela comunidade, independente dos outros números que tem na cidade de Marabá do Disque Denúncia. Pois bem, arrematando aqui a respeito de instrumentalizar ética no serviço público a fim de assegurar a moralidade no trato com a coisa pública, eu acredito que isso que eu falei, a sociedade deve fazer uso dos instrumentos postos à disposição. Todos os órgãos têm corregedoria. Não há um órgão trabalhando em segurança pública que não tenha a sua respectiva corregedoria para apurar eventuais desvios de conduta dos seus agentes. Os órgãos políticos têm as ouvidorias, tá? E na própria atividade fim da Polícia Judiciária, seja federal, seja civil, tá? Também se atende a esses casos.
E não deixando de mencionar o Ministério Público também, que é o fiscal da lei e faz o controle externo, inclusive, da polícia. Até eles mandam pedir desculpa, a Josélia viria, mas a nossa outra promotora que está substituta aí no local, no lugar dela, ela inclusive mandou um ofício para mim hoje pela manhã, está com suspeita de dengue, veja só, né? Então, falando em... Agora lembrando que a dengue não pega só em gente que está lá na periferia não, gente, o negócio está sério. Ela mandou pedir desculpa a todos vocês por não poder comparecer nessa mesa, justamente por motivos de saúde. Doutor, desculpa eu ter interrompido aqui. Quando você falou, eu já aproveitei para não esquecer. Concluindo, então, gostaria de dizer que foi uma satisfação enorme participar do programa representando a Polícia Civil local, dizendo que estamos à disposição da sociedade e de portas abertas para os demais órgãos também. Por favor, nos visitem e levem a sua contribuição. Aproveitando, mandando um abraço aí para a doutora Simone e doutor Marcelo, sempre muito atencioso aqui no meu programa. Doutor Érico, as suas conclusões finais e, por favor, me responda essa última pergunta. Se fôssemos resumir a nossa mesa hoje, o que poderíamos sintetizar a casa, ao ver de cada um de vocês? Adriana, mais uma vez, em nome da Defensoria Pública, agradeço o convite. É sempre uma honra, uma satisfação estar presente, sempre que a gente pode. É uma satisfação enorme, é sempre enriquecedor para a gente. E tá bom, né? É crise política. Só que na dificuldade é sempre possível você reverter e transformá-lo isso em algo bom. Eu sempre tenho esse pensamento. E é na crise, são em momentos de crise que surgem as maiores oportunidades de mudança. Só tirar o S, né? Em períodos de guerra tem sido assim, em períodos de crise financeira tem sido assim. E é no momento da crise que aqueles valores indispensáveis da sociedade que ficam mais fortalecidos. E eu acredito que esse momento de crise pode apresentar esse resultado. Então, a população pergunta, mas será que sim? Sim. Decisões como a do STF, após o mensalão, demonstram que aquele clamor da população que já não aguenta mais está sendo ouvido e está implicando responsabilização. Só que é muito importante estar vigilante para que os nossos agentes públicos e políticos possam estar sendo sinceros com aquele sinal inicial. Porque em mais de uma oportunidade, o que a gente observa às vezes é uma mudança de legislação, mas que não teve esse caráter sincero de efetivamente mudar as coisas. E não pode ser diferente agora, em que a gente está enfrentando uma crise política, uma crise ética, e que a gente tem observado sinais efetivos de mudança e de vontade de mudar. A decisão mais recente que o doutor Cunha mencionou do STF, que pode ser inclusive uma mesa própria, a gente entende o objetivo louvável dela, mas também, por outro lado, nos causa uma preocupação, porque implica em relativizar uma garantia constitucional. Mas para isso é importante que a gente esteja vigilante, para que a gente não esteja, nesse caso, mirando numa coisa, que é o combate à corrupção necessário, fazer com que os responsáveis pelas investigações com os erros do Lava Jato sejam responsabilizados e acabe atingindo outro alvo diferente daquele que se pretende, que é totalmente louvável. Então, Adriana, acreditemos, existe sinal de mudança, mas é preciso estar vigilante, porque o processo democrático, como a palavra diz, é um processo. E um processo ele não acaba em um determinado momento. Ele é gradual, ele é avançado, ele é um processo que segue e que precisa evoluir e a pessoa não pode ficar no meio do caminho. Então, agradeço novamente pelo convite, muito honrado estar aqui ao lado de integrantes do Judiciário, Delegacia Polícia Federal, Polícia Civil, professores, OAB, e que nos honra muito. A Defensoria Pública agradece o convite e fica um abraço carinhoso para todos os teus ouvintes. Eu tenho muito respeito pelo seu trabalho, Erickson. Professor Ranieri,
Você era para mim falar o dia inteiro com você, nós dois assim. Infelizmente, eu só tenho 2 horas de programa. Eu queria lhe agradecer pela participação e muito obrigada. Suas considerações finais, nós vamos marcar um debate só nós dois, é o jeito. Adriana, eu me sinto honrado. Bom, a mesa, esse espaço, é um espaço de diálogo, e eu espero que também aponte para uma revolução que precisamos, que é a revolução ética. Fala-se muito de ética, e às vezes fala de forma trivial, banal, mas nós não enfrentamos a sociedade, a política, a si mesmo, eticamente falando. Então precisamos de uma revolução ética. Talvez a pior e mais grave ação antiética no serviço público é justamente a primeira. Se eu aceito o primeiro ato corrupto, tudo vem como uma cachoeira, como um rio de correnteza. Daí o seguinte: ser ético no serviço público é ser honesto com o serviço público. Ser ético no serviço público é ser honesto com a sociedade. E desse modo, ser ético é agir com liberdade, mas com responsabilidade. E aqui eu lembro do Sartre, filósofo francês, que dizia que o homem é responsável pelo que ele é. Que agir é decidir. E decidir envolve toda a humanidade. Quando eu decido, por mais simples que seja, qualquer coisa, eu estou decidindo para toda a humanidade. Se eu decido jogar lixo no meu quintal, estou decidindo para toda a comunidade de Marabá, para toda a sociedade, para toda a humanidade. Se eu decido usar um copo descartável, estou decidindo para toda a humanidade. Então, ser ético é agir com liberdade e com responsabilidade. Fica aqui, como a gente também discutiu muito sobre a participação política e a importância do cidadão comum em participar da política, fica uma frase do Paulo Freire: cabeça de oprimido, hotel de opressor. Então eu preciso reconhecer criticamente que às vezes a nossa cabeça de oprimido é um hotel de opressor, para romper com a opressão e assim mudar o país, participando efetivamente do país. Obrigado, Raniel. Você vai concluir a mesa. Haroldo Gaia, por suas considerações finais. Adriana, só queria deixar os parabéns aqui, o seu programa. Você é corajosa, realmente trazer esse tema, conseguir reunir nessa mesa as autoridades aqui, que admiramos, entendeu? Cunha, Heitor, delegado Vargas, defensor, todos aqui os filósofos. Eu digo que aprendi muito também aqui. Eu tenho certeza que seus ouvintes aprenderam, estão agora pensando em tudo que foi falado aqui. E na zona rural eles devem estar dizendo assim: pô, Adriana está falando da gente ser ética. Uma das coisas, né, Haroldo, que a gente sempre conversa muito nós dois, às vezes, quando se também fala em ética, é você sentar com seus filhos, é falar do que é certo, do que é errado. É você poder bater um papo, ter uma disponibilidade de poder ouvir, de poder corrigir. Chegou com uma coisa em casa, de onde veio? Como ganhou? Você pode ter isso, você não pode. Tem tantas outras maneiras de você ensinar seu filho, já. Porque aí não pode esperar que só o mundo ensine, né? Que só a escola. Mas eu acho que a base também é a família, né, Haroldo? Eu acho, na minha simplicidade, porque eu fui criado em zona rural, meu Deus. Uma bainha de facão resolveu um bocado. Eu levei umas 3 surras de bainha de facão. Menina, aprendi a ser correta, foi rápido. Quer dizer, claro que hoje não se bate criança, mas naquele tempo, os avós explicavam São as coisas. lições que somadas aí podem formar um cidadão melhor. Eu, enquanto presidente da OAB, sempre que entrego uma credencial ao novo advogado, digo sempre para ele: a partir desse momento você tem um compromisso com a sociedade brasileira. A sociedade espera muito de você, seja probo, seja ético e colabore com a sociedade. Trabalhe, lute pelo direito. E aquela uma frase que existe do Augusto Cury, que era os mandamentos do advogado: quando houver o conflito entre o direito e a justiça, ele lute pela justiça. É o que a sociedade espera de nós. Tenho certeza que hoje foi um dia muito produtivo para todos nós e para todos os seus ouvintes. Obrigado. Eu, pelo menos num ano inflamado como esse, eu já cansei de perder emprego. Pelo fato de ser ética, de ser correta, de ser justa. Não sou perfeito, que ninguém é perfeito, só Deus. Mas muitas vezes eu perco o emprego. Muitas vezes meu programa sai do ar. Muitas vezes eu sou calada.
porque o meu trabalho é isso. Mas você vê, nós fizemos uma mesa maravilhosa, com pessoas capacitadas, ninguém ofendeu, ninguém nos falamos de uma coisa que é necessária. Mas, infelizmente, às vezes fazer esse trabalho incomoda muita gente. E muitas vezes, se uma hora vocês vê, talvez, não sei, né, algum tempo atrás, eu fui tirada do ar de repente, né, pelo fato de talvez não participar, né, não ter vínculos. E assim, eu procuro fazer um trabalho ético, com muita responsabilidade, sem denegrir a imagem de ninguém. Eu só tenho que agradecer cada um de vocês. Mas não é fácil. Realmente não é fácil. E veja só o papel que você representa. Com essa atitude ética, você mostra independência, que é o que nós precisamos na imprensa. Independência, principalmente isso. As pessoas falam assim, Adriano, você deve ganhar um dinheirão fazendo isso aí. Eu falo, meu amigo, tem dia que eu tiro da boca para pagar, né, o meu horário, mas não. Eu faço por amor. Sabe quando você tem assim, durante o tempo todo da minha vida toda, eu procurei cuidar da minha família. Chegou uma hora e disse, agora eu vou cumprir uma promessa antiga que eu tinha feito para o meu avô, quando criança, que ele se revoltava em ver que ele era tido como escória, como não tinha valor, as pessoas não ligavam para aquelas pessoas mais pobres. E eu jurei que um dia, na minha inocência, que eu ia entrar para dentro do rádio para falar das melhores coisas e pudesse, assim, incluir. Porque as pessoas falam em inclusão social, mas nem sempre sabem fazer o que é isso. O que é isso? Falar é fácil, fazer que é difícil. Eu venho fazendo essa luta minha, árdua. Eu passo a semana inteira trabalhando para montar um programa desse, para botar 2 horas no ar. Você tem ideia da importância da presença de vocês aqui para mim? É muito grande. Adriana, você reafirma a tua postura ética, que é evidente. A gente conhece o teu trabalho. E isso implica em sacrifício, como você está falando. Mas saiba que esse sacrifício tem algo que é impagável, que é o reconhecimento e o respeito que o teu trabalho tem, mas também acredito piamente nisso, que é a tranquilidade na tua consciência. Isso não tem preço. Então, ser ético é muito difícil. É difícil. É muito difícil, mas isso tem uma recompensa. Agora é melhor. Impagável. É melhor do que você, como já diziam, né? Hoje você ser ético é mais fácil, porque você não fica preocupado em justificar o que você não vai lembrar. Porque quando você mente, você tem que ficar martelando na cabeça, né? Aí eu falei isso, aquilo pro doutor, para fulano, será que se ele me perguntar? Não. O que eu te falei, se me perguntar daqui a 10 anos, eu vou te responder. Eu fui correta, ser correta é tão bom, né? Você não tem que ter medo de nada. O que vier você, como dizia minha avó, o que vier você traça. Doutor Cunha, por favor, suas considerações finais e doutor Heitor. Inicialmente, gostaria de, em nome da Polícia Federal em Marabá, agradecer o convite, Adriano. Espero que seja uma de muitas vezes, né? Obrigado. Nós estamos à disposição para contribuir com explicações à comunidade e, acima de tudo, para prestar contas de nosso trabalho, cujo destinatário é o povo. Nós devemos contas, é o que eu digo para os colegas. Não basta trabalhar, nós temos que prestar contas, com responsabilidade, certamente, mas temos que prestar contas do nosso trabalho. Cumprimentar os demais integrantes da mesa, uma mesa multifacetada, realmente extremamente inteligente, pessoas preparadas, então é uma honra muito grande poder compartilhar desses raciocínios com vocês, dessa possibilidade de mudar, de transformar, de debater caminhos, né, para um mundo mais justo, para uma sociedade mais fraterna, pela melhoria das condições de vida de quem nos rodeia. E, para finalizar, gostaria de parabenizar imensamente. De fato, não lhe conhecia, mas a impressão primeira que se passa é de tranquilidade, de credibilidade, de firmeza. E digo-lhe que se sua voz for calada, mais uma vez você encontre neste delegado de Polícia Federal, aliás, esqueça o delegado de Polícia Federal, se der para juntar, que junte também, não importa, encontre neste que vos fala um ombro para que a gente, de repente, consiga desfazer a ideia do opressor, e eu acho que todos nós aqui comungamos dessa mesma opinião, e esse opressor, que eu creio que não aparecerá mais, será inimigo número 1 de nós todos. Então, parabéns pelo trabalho,
continue fazendo essas mesas de debate, que sem dúvida nenhuma você tem a contribuir bastante para o desenvolvimento de Marabá e região. Muito obrigado. Doutor Heitor, juiz federal, por favor. Queria só registrar o meu agradecimento, o meu imenso prazer em estar aqui presente nessa mesa com pessoas tão ilustres, né? Acho que mais até do que os ouvintes, hoje eu estou brindado com a presença, como o Dr. Erickson falou no início dos debates na mesa, no início dos comentários. Sempre no programa da Adriana, mais do que contribuir, falar, a gente tem um prazer em ouvir, né? A gente sempre sai acrescentado daqui. O meu obrigado, o meu agradecimento. E queria registrar só a última coisa, que queria que você me comunicasse quando houver o programa com o Dr. Ranieri, porque eu quero estar do ladinho do rádio, muito atento aos seus ensinamentos. Um grande abraço, o meu agradecimento. Com certeza, vamos fazer um debate quebrado. Orlando Moraes, finalize a mesa com a sua conclusão. Boa, né? Bom, eu queria agradecer, Adriana, o convite, termos partilhado aqui conhecimento, mas deixar aqui só um ponto para a nossa reflexão, que é onde buscar inspiração para tudo isso que nós discutimos hoje aqui. Na lei, nas instituições, qual é a instituição que inspira? Tudo isso que a gente debateu aqui. E a igreja, nós falamos da família, ela inspira isso. Nós temos falado, a escola, é o judiciário, é o legislativo. Qual é a instituição que inspira tudo isso? E aí vale uma outra reflexão para nós aqui da mesa e para todos que estão ouvindo. Será que essa inspiração não pode começar em mim? Aqui nós falamos de pais, nós falamos de mães, nós falamos de avô, que inspiraram muitos homens que estão aqui na mesa e que inspiraram, com certeza, quase todos os homens neste país. A gente tem uma história que a gente busca, e todo fosse aberto aqui um espaço para todo mundo falar dessas inspirações que vêm do nosso pai, que vêm das nossas mães. Eu tenho certeza que todo mundo teria um depoimento a fazer. Então, que fique para a gente pensar, onde buscar as inspirações para ser um ser ético? Eu preciso olhar para dentro da minha casa, eu preciso olhar para mim mesmo. E aí uma outra coisa que fica para nós da mesa e para todos os ouvintes é mudar para inspirar o entorno, precisa começar também de mim. Eu preciso fazer a minha parte. Eu acho que o debate hoje ele levou muito para isso. Não adianta eu falar de ética esperando que o outro seja. Porque aí parece que a coisa está ele esperando por mim e eu estou esperando por ele e as coisas não acontecem. Que tal eu inspirar? Eu trabalho no serviço público, eu preciso cumprir com o meu trabalho. Eu moro dentro de um bairro, eu moro num residencial, eu preciso cumprir com a minha parte. Acho que o Ranieri falou muito bem aqui, que quando a gente faz uma escolha, eu escolho o mundo. A escolha não é só minha. Então, para a gente pensar, onde buscar essa inspiração e que a gente comece pela gente mesmo, olhando para o que a gente está fazendo e como o que eu estou fazendo impacta no meu entorno. Eu acho que o programa, está todo mundo de parabéns, porque foi um programa muito interessante. Acho que tem outras pautas muito interessantes que também, Adriana, eu estive na casa da Adriana, a gente foi discutir algumas pautas de programas bem interessantes, porque é um programa que tem coragem de falar temas que outros não têm, que a grande maioria da imprensa brasileira, em especial de Marabá, não tem. Então, parabéns a todos. Eu saio daqui gratificado, saí de uma aula, estou começando uma aula de mestrado, e a disciplina lá era administração pública. A professora disse que ia ligar o rádio, a turma todo dia vai ficar ouvindo a gente, Se ela estiver ouvindo, abraço aí, professora, doutora Ana Paula, que é de Portugal, que está em Marabá. E eu saí do meio de lá, mas ela ficou feliz. Você está discutindo administração pública, você vai para um debate desse, você vai trazer de lá muita novidade para a discussão aqui na turma. Então, parabéns a todos, parabéns a você, Adriana, e parabéns a todos que ouviram esse programa e que ele tenha mexido com você. Só ouvir não dá mais. Passou da hora da gente se mobilizar. Alguma coisa a gente tem que fazer. Tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira. É o que eu digo. Tá bom, meu obrigado. Boa tarde. Você quer uma sociedade melhor? Comece melhorando por você mesmo.
Não, você não tem como só cobrar. esperar que o outro faça, Então, né? desejo a todos um bom final de semana. Obrigado, doutor Vargas, doutor Erickson, doutor Ranieri, professor Ranieri, Orlando Moraes, eu sempre digo, né? Figura emblemática. Não. Dicionário ambulante está sempre comigo. Doutor Haroldo Gaia, doutor Cunha, doutor Heitor, o Ismael, toda a equipe que me acompanhou. Muito obrigada, gente. Val, eu só tenho que dizer, primeiramente, agradecer a Deus por me dar esse privilégio de estar aqui diante de vocês, de estar aprendendo, de estar passando para as pessoas com tanto amor, com tanto carinho, o melhor da informação. É o que eu posso fazer por muitas pessoas, mas eu sempre digo, não pode faltar na família amor. Primeiramente, busca Deus. Depois de você buscar Deus, você encontra tudo isso. E sim, não deixe de corrigir seu filho. Não deixe que o mundo corrija. Minha avó sempre dizia, é melhor que você dê uma palmadinha no teu filho do que você ver ele apanhando amanhã na mão da polícia. Que eles não têm o coração, o amor que você tem como pai. Então, corrija, fale o que é ética. É quando você não concorda com a coisa errada. Não é feio ser ético, não, gente. Pelo contrário, não dá trabalho. Pode ter certeza disso. Você dorme de porta aberta. Você não tem medo do que vem depois. E até sábado com mais um tema polêmico aqui no programa diário semanal, como sempre, mas porém informativo, sem denegrir a imagem de ninguém. Fique com Deus até sábado.